Oi, tudo bem? Menina, quanto tempo! Me conta as novidades. Então, minha vida baixou e eu tô tendo que morar numa casa comunitária, sabe? No começo era até legal, mas aí eu fui começando a conhecer os vizinhos e agora tá péssimo, tá parecendo mais um cortiço. Cortiço? São aquelas casas onde os quartos são alugados e os banheiros são usados em comum. A gente até estudou um livro sobre naturalismo, cortiço no ensino médio. Nossa, mas eu não lembro nem desse livro, nem das aulas que a gente estudou ele. Olha, mas coincidentemente, ele é meu livro favorito. E eu tô lendo ele agora. E tem essa cena aqui, ó. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo portas e janelas. Surgiam cabeças cheias de sono. Ouviam-se grandes bocejos. O cheiro do café era forte. Algumas lavadeiras enchiam já as latas e bacias. Outras estendiam a roupa que tinha ficado de molho. A primeira a lavar as roupas naquele dia foi a Leandra a machona, portuguesa feroz, gritona, peluda e forte. E também Leocádia, mulher de um ferreiro chamado Bruno. Outra lavadeira era a Paula, cabocla velha, meio idiota, benzendeira, extremamente feia, grossa, triste e com olhos de louca. Era chamada de bruxa. Também tinha Albino, um sujeito afeminado que vivia e trabalhava de lavadeiro e vivia entre as mulheres. A Dona Isabel, outra lavadeira, era respeitada no cortiço por ter maneiras de pessoa fina. Tinha sido casada com o dono de uma casa de chapéus. Quando a loja faliu, ele se suicidou, deixando a filha muito doentinha, a Pombinha. Dona Isabel sacrificou tudo para educar a menina. Do passado, só ficou uma caixa de rapé feita de ouro. A filha de Dona Isabel e a Pombinha era a flor do cortiço. Era bonita, muito branca, com modos de menina de boa família, mas também muito nervosa. A mãe não deixava a moça lavar nem engomar, porque o médico tinha o proibido que ela fizesse esses serviços. A Pombinha tinha um noivo, o João da Costa, que gostava muito dela, mas Dona Isabel não queria que o casamento fosse feito enquanto a Pombinha não se tornasse mulher. Dona Isabel e a Pombinha, já vieram as regras? A felicidade ainda não se fez para mim. Por que não procura um médico? Ou quem sabe um banho de mar? Eu, se fosse assim, eu não tava dinheiro. Você sabe onde está aí a Rita? A Rita Baiana, ela saiu já faz uma semana. O que é que você quer? É uma roupa que estava com ela. Pois então, vá lá em João Romão e fale com ele. Essa Rita é doida mesmo. Ela sai pra farra e não dá nem conta das roupas que tem pra entregar. Na casa não se endireita mais, tem um fogo. Essa cena me lembra que a professora explicou que a descrição dos personagens é como eles falam uns com os outros e uma visão naturalista. Nossa, eu acho que eu tô começando a lembrar das aulas, mas assim, não lembro. Eu acho que eu nem cheguei a ler o livro. Tem alguma cena assim que me convence de ler ele? Tá, deixa eu ver. Tem essa aqui. Já há um bom tempo, Jerônimo não se interessava por sua esposa Piedade. Chegou ao ponto de passar noites junto de Rita Baiana e planejaram uma fuga junto da mulher a quem jurava seu amor. Jerônimo, por que não voltas pra casa? Esquecesse de mim? Desculpa, querida, eu encontrei meu amor em outra mulher. Uma vagabunda que nem essa, rodeada por homens, que passa por mão em mão, tem a dó. Tu tens a inveja, pois não é desejada nem pelo seu próprio marido. Ei, parou. Solta. Meu Deus, que resenha! Eu tô muito curiosa pra poder saber o restante dessa história. E é muito interessante, porque assim, tem umas personagens que são tratadas mais numa visão mais pura, doce, como a Pombinha, e uma visão mais sensual, como a Rita, né? Exatamente, olha, tem mais essa parte aqui. Dias aconteceram vários grandes movimentos no cortiço. Este já passava por grandes obras. Miranda e Botelho passaram a admirar as dependências do cortiço São Romão, e João, que agora andava bem arrumado, confirmava a sua amizade com os dois. Tenho boas notícias. Do jeito que as coisas andam, vocês e o meu irmão vão se casar em breve. Eu não acredito. Diga-me que não está brincando. Não estou mesmo, mas o teu único problema é Bertoleza. Pode relaxar que isso eu resolvo. Eu vou ligar para os antigos donos dela e entregá-la.
Ótima ideia, João, ótima ideia. João ligou para os velhos senhores donos de Bertoleza e o primogênito do casal foi buscá-la. Ao chegar na casa de João e perguntar sobre a mulher, João entregou-lhe sem hesitar. Bertoleza, ao ouvir a voz do filho de seu velho senhor, lembrou-se de quando trabalhou e se dedicou incansavelmente a João Romão. Pensava ter sido liberta, mas apenas se tornou escrava de outro senhor e acabou se matando com uma faca que tinha em mãos. Olha, eu vou parar de falar sobre o livro para não te dar mais spoiler. Nossa, mas agora eu tô super curiosa pra saber. Quando terminar, tu pode emprestar? Claro que eu empresto, mas deixa eu voltar a falar da casa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Cortiço, que a gente achou dele, e também a relação que ele tem com o naturalismo e o realismo. Então, o livro, ele retrata uma forma naturalista na forma em que os personagens agem, né? Porque eles agem por meios naturais e por instintos naturais, principalmente instintos sexuais, que eles têm atitudes sem pensar nas consequências. E isso é muito característico do naturalismo. E uma coisa importante de falar também é como as mulheres são retratadas. Tem a Bertoleza, que ela é a escrava, e é muito triste a realidade dela e como ela é retratada. Também tem a Rita Baiana, que ela é uma moradora do Cortiço, né? Mas ela é retratada como uma mulher muito sensual, que tem vários casos e que ela não liga para as consequências da vida dela. E no mesmo contexto, lá no Cortiço também, tem a Pombinha, que o nome dela já fala, ela é retratada como uma mulher pura e delicada. E tipo, as duas estão no mesmo contexto, as duas estão no mesmo livro, mas são visões totalmente diferentes. Então, agora eu vou falar um pouquinho da relação do realismo com o livro. E o realismo, ele traz mais essa coisa de fazer críticas às coisas da sociedade e aos temas da sociedade. E o que mais me chamou a atenção, onde foi que eu mais vi isso, foi quando o João, ele tem a Bertoleza como um amante, digamos assim, e antes dele se casar, ele liga para os senhores de Bertoleza e fala que ela fugiu, quando na verdade ela não tinha fugido, e antes ele tinha dito a Bertoleza que ela estaria livre. E aí ele vai embora e se casa com outra pessoa, e os senhores vêm em busca dela, só que em forma de fuga, para ela não ter que voltar a ser escrava deles, ela prefere se matar. E aí foi onde eu vi mais o realismo dentro do livro. Em paralelo com a fala de Paloma, o livro ele traz de fato esses pontos negativos como corrupção, ambição, traição, traz suicídio, assassinato e também o preconceito. Então, na minha opinião, o Cortiço ele se torna um livro atemporal, porque esses mesmos pontos aconteciam naquela época, mas não deixam de acontecer na atualidade. E como a Rafaela falou, a gente vê literalmente isso, porque assim, foi um livro escrevido há um tempo atrás, no caso, escrito há um tempo atrás, e que mostrava a realidade daquela época e que, infelizmente, depois de tanto tempo, algumas coisas não mudaram. Então, a gente tem o suicídio de uma das personagens, a gente tem o preconceito, que é muito visto no livro. Então, assim, literalmente, essa visão do naturalismo, os personagens, eles agirem nos instintos, como a Sarah falou, foi literalmente isso. Os personagens, eles agem com os instintos naturais dele, entendeu? E o livro, ele traz realidades que eram naquela época, que eram muito fortes, mas que também algumas realidades, hoje em dia, óbvio que algumas coisas mudaram, mas que também são fortes hoje. Então, como as meninas já chegaram a comentar sobre o que o livro retrata, ele retrata bastante relações do realismo e do naturalismo. Muitas pessoas pensam que é igual, que é a mesma coisa, mas não. O realismo é a parte do livro que retrata mais críticas à sociedade, né, às classes sociais, enquanto o naturalismo é algo, como o nome já diz, mais natural e retrata mais o ser humano como um animal, sabe? Como os instintos, retrata a violência, retrata a parte da sexualidade, né? E esses assuntos que vêm mais da natureza do homem, do instinto do homem. Eu vou falar sobre os temas do livro, que tem vários, como por exemplo a miséria, a exploração, o amor
ganância, a exploração e a luta pela sobrevivência. E é um tema que continua relevante nos dias de hoje, como as meninas falaram, mesmo após um século do lançamento do livro. Esses temas continuam muito presentes na nossa sociedade. Tchau, vida!